Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Carvalho aqui. E essa semana agora nós vamos começar aí um grande aulão, né? Falando sobre o ICMS, né? O ICMS na prática, falando alguns pontos importantes, principalmente você, contador que está aí no setor fiscal, quer entender um pouco mais. É claro que assim, o ICMS é um imposto, eu creio, na minha opinião, um dos mais complexos que tem. Então a gente vai tentar passar aqui uma noção geral para vocês com essa aula aqui, super bacana, que a gente vai dividir em várias aulas, até porque é um tema muito extenso, muito desgastante. Então a gente vai postando aos poucos. Então por isso que é importante você estar aqui conosco seguindo o nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é André Carvalho, eu sou contador. Já venho gravando vídeos para vocês aí há algum tempo, né? E sempre trazendo conteúdos atualizados, conteúdos que podem agregar de uma certa forma para você, empreendedor, para você, contador, que está começando agora, que quer entender um pouco mais desse mundo, o que nós precisamos entender e nos qualificarmos para que nós possamos passar aí uma, vamos dizer assim, uma informação mais fidedigna para o nosso cliente e prestar um serviço também de qualidade, tá? Então, se você quiser participar também do nosso grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo, tem um link, você vai poder lá acessar todos os nossos serviços, todos os nossos cursos e mentorias que nós temos também, e além de acessar o nosso site também e saber um pouco mais sobre o nosso escritório, tá? Sobre a nossa empresa contábil. Então você pode seguir nossas redes sociais aí também, Instagram, TikTok, e se inscreve aqui no canal para você sempre ser notificado quando houver novos vídeos aqui, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, tela do meu computador já compartilhada com vocês aqui. Vou abrir aqui a apresentação. Então, o tema que nós vamos tratar aqui nos alguns dias aí, né, que a gente vai postar aulas, várias aulas sobre o ICMS na prática mesmo, pegando pontos que julgamos aqui ser importante para a gente entender essa dinâmica. Então, o que a gente tem aqui, né? Primeiro, pegando aqui um apanhado de informações que são importantes que vocês tenham, quais são as quantidades de normas tributárias editadas, né, no Brasil desde a Constituição Federal de 1988, né, pessoal? Tá aqui, ó, tem 35 anos, né, a Constituição Federal. No âmbito federal foram editadas 161.582 normas desde a promulgação da Constituição Federal, passando por 6 emendas de revisão, 90 emendas constitucionais, 2 leis delegadas, 92 leis complementares, 5.415 leis ordinárias, 1.303 medidas provisórias, 5.491 reedições de medidas provisórias. Então, só aqui você já vê que foram muitas alterações desde a promulgação da Constituição Federal. Em média, foram editadas 16,39 normas federais por dia, ou 23,55 normas federais por dia útil nesses 27 anos, né? Nos últimos 27 anos. Então, para você ter ideia de como o contador, ele precisa estar, além de atualizado, ele precisa estar antenado e aprendendo a cada dia, né? Aquele conceito de que me formei, agora eu estou tranquilo, não preciso mais estudar, é totalmente inexistente, porque quando você se forma, aí sim que você tem que ter uma educação continuada para que você consiga estar sempre antenado e sabendo o que está acontecendo, né? Então a gente tem aqui, ó, como se manter preparado para essa mudança, né? Esse é uma pergunta que a gente recebe a todo momento de vários contadores que estão iniciando, que querem saber qual o caminho percorrer. E aí a gente sempre fala, com essa loucura que é a contabilidade, a gente não tem como ser especialista em tudo. Então a gente precisa se dedicar a um setor. Por exemplo, se você tem mais aptidão ao fiscal, se debruce no fiscal, entenda os impostos, entenda como funciona as regras. É claro que nem tudo você vai conseguir assimilar de uma vez, de cabeça, saber de cabeça, você vai ter que ficar pesquisando constantemente aquilo, né? Se você entende um pouco mais sobre o departamento pessoal, busca essas informações do pessoal, do contábil, do legal e assim por diante, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um estudo feito pelo Impostômetro, juntamente com o Banco Mundial, indica, olha só esse dado aqui, é loucura, que no país, aqui no Brasil, são necessárias 2.600 horas por ano
para cumprir todas as normas e regras exigidas pelo sistema tributário. A média dos países desenvolvidos é 120 horas, né? Então nós gastamos aqui horas a fio aí, né? Só para entender sobre os impostos e tentar não, cumprir as normas e regras que são exigidas pelo sistema tributário. Então, para vocês entenderem, até para você que é empresário, estiver nos assistindo aqui, estiver aqui acompanhando a aula, para você entender o quanto a contabilidade é importante e o quanto o contador precisa ser valorizado, não só por fazer essa entrega dessa obrigação, mas pelo tanto que ele estuda para fazer uma obrigação de uma forma correta. Porque entregar a obrigação por entregar é muito simples, qualquer um faz, vai lá, envia e pronto. Agora, saber se essa informação ela está fidedigna e correta dentro das normas, dentro das regras exigidas pelo Sistema Tributário Nacional, aí já é outra coisa. Então, né, a gente precisa entender isso e o empresário precisa abrir a mente para isso também. Um outro dado também que é muito revelador, né, no ranking de facilidade para pagamento de impostos, o Brasil ocupa a posição 137, né? Numa lista com 181 países. Então, para você ver, existem 181 países, o Brasil está lá na colocação 137, né? Então, a gente tem um caminho longo aí para tirar essa burocracia, para tirar esse monte de regra que existe, que isso acaba dificultando e acaba encarecendo muito mais a cadeia produtiva, né, do Brasil. Porque o empresário ele fica cada vez mais confuso em saber se realmente ele está pagando corretamente, realmente saber se ele se encaixa naquela norma ou não. Então a gente precisa ainda melhorar muito isso, tá? Então, só para a gente fazer um apanhado, né, dessas questões, a gente existe aí mais ou menos 80 tributos diferentes no Brasil, né? 80 tributos diferentes no Brasil, mais de 180 obrigações acessórias, 2,1 alterações de legislação por hora, 2 alterações de legislação por hora, mais de 100 tipos de documentos fiscais, em que o contador tem que estar atualizado, tem que estar sabendo disso, 3 níveis de governo, né? E existe uma carga tributária muito agressiva e também muito complexa. Então, a gente divide aqui, né, para dar um pouco desse panorama do que essa parte fiscal, essa parte tributária, né, do Brasil. Então, imagina, pessoal, 108, 170 obrigações acessórias, né, 80 tipos de tributos. Como é que eu encaixo a minha empresa, o meu cliente nesses tributos? Mais de 100 tipos de documentos fiscais, né? Então, é uma coisa muito avassaladora mesmo, que a gente precisa ter essa interação para que a gente consiga entender isso de uma forma mais tranquila, né? Que a gente consiga mesmo passar isso para o nosso cliente, tá? E eu sei que esse é o grande anseio, né, do contador. Por isso que eu digo o seguinte: qual é o papel da área tributária na atualidade, né? Qual o papel aí do setor fiscal, da contabilidade? Que eu sei que essas informações vão impactar muito mais o setor fiscal. É a interface, né? A áreas de negócios da empresa, garantir o cumprimento das regras de compliance, né? Que o compliance nada mais é do que manter as coisas de uma forma corretas e dentro das normas exigidas. Então a gente precisa ter, aí eu faço um adendo aqui, né? Coloco uma observação. E quando a gente fala em compliance, em organização, é interno, dentro da empresa e para com o fisco. Porque não tem como eu enviar uma obrigação com compliance 100% para o fisco se eu não tiver um compliance interno da empresa, se a empresa não tiver ajustada, se a empresa não tiver organizada, se a empresa não tiver dentro dos padrões. Então, eu bato sempre nessa tecla. Nós somos muito mais hoje educadores dos empresários, educar o empresário a trabalhar, a fazer as coisas da forma certa, porque aí a gente vai ter um compliance dentro da empresa e a partir desse compliance a gente vai entregar uma informação para o fisco 100%,
né, do que a gente ficar batendo na tecla de que não, a gente dá um jeito. Não existe jeito, pessoal. Se a empresa não tiver organizada, não tiver dentro dos padrões contábeis, dentro dos padrões fiscais, dentro dos padrões legais, essa informação vai chegar toda errada e bagunçada para o fisco também. Então, a estruturação e a organização começa dentro da própria empresa, uma auditoria, um compliance interno, para que isso chegue no fisco de uma forma mais organizada, né? Então a gente precisa de um acompanhamento constante da legislação tributária também, isso não tem para onde correr. Precisamos tirar horas para estudar, para entender como que a gente pode melhorar para o nosso cliente e o que isso vai impactar para o cliente, reflexos e impactos nas alterações da empresa, né? Quando a gente fala setor legal, o fiscal não impacta muito no legal, mas impacta, tudo está linkado, né? Tudo está linkado. Pessoal, departamento, pessoal, fiscal, contábil, legal, tudo está linkado. Porque eu altero alguma coisa lá na empresa, vai impactar no cálculo do meu tributo. Um exemplo, eu tenho uma atividade só de comércio, agora eu tenho uma atividade de serviço. O que que vai acontecer? Já vai impactar lá na hora de cálculo do tributo, porque agora eu tenho que reconhecer, eu tenho que segregar as receitas. Antes eu só tinha receita de comércio, agora eu tenho de serviço também. Então eu preciso segregar, porque cada uma tem uma base de cálculo, uma forma de calcular diferente. Então, tudo que é feito na empresa, ela vai impactar em todas as operações, tá? Então, eu preciso ter uma análise, uma certificação das operações da empresa também, precisa estar sendo analisado e sempre certificado essas informações, essas operações. Cruzamento de informações, né? A gente precisa estar muito atento a esse cruzamento de informações, porque, como eu te falei, a gente tem ali 170 obrigações acessórias, né? Então, para tu ter uma ideia, uma empresa hoje do lucro real, lucro presumido, do regime normal, ela tem SPED fiscal, SPED contribuições, SPED ECD, ECF, DCTF, REINF. Então, só que eu falei 6 obrigações acessórias que todas se comunicam uma com as outras. Elas fazem os cruzamentos de uma informação. O que eu informei em uma tem que bater com o que eu informei na outra. Porque senão o fisco, é aí que o fisco consegue te colocar a empresa numa malha fina, por exemplo. Ele faz o cruzamento das informações e ali ele acaba tendo esse estudo para notificar a empresa, algo do tipo. Então a gente precisa trabalhar muito com mitigação de risco, que é a prevenção, né? A gente precisa prevenir para que não chegue no momento de autuações fiscais, porque aí a empresa já está cumprindo norma fiscal, já está cumprindo autuação fiscal, e aí o risco de pegar um auto de infração é muito grande. Então, por isso que a gente precisa mitigar esses riscos, tá? Então, o papel da área tributária na atualidade, do setor fiscal, é justamente esse, tá? Então, ainda tem mais aqui, ó, implantação de procedimentos, controles fiscais, normas internas, análise de impacto do custo tributário na atividade da empresa, o que que isso vai ocasionar ali de custo efetivo, né? Fluxo de caixa, uma consultoria para o empresário provedor de informações, a gente precisa prover o empresário de informações para que ele consiga tomar a decisão mais correta para o negócio dele. A gente precisa dar um suporte para o empresário para que ele tenha decisões estratégicas também, né? É uma estrutura de operações, abertura de filiais, subsidiárias. Às vezes o cara está fazendo uma operação, ele pode abrir uma distribuidora para entregar certo tipo de produto. Então a gente precisa analisar um contexto geral. Porque às vezes uma troca, uma mudança ali já vai fazer com que ele consiga, de forma legal, reduzir muito a carga tributária dele, né? Então, a gente precisa prestar informações corretas em auditorias e às autoridades fazendárias, acompanhamento do contencioso fiscal, um planejamento tributário, né? Uma coisa que muita contabilidade não faz, que a gente precisa estar antenado e oferecer isso para o nosso cliente, né? A gente está agora em dezembro, esse é um momento bom para oferecer até um serviço a mais para o teu cliente. Fala, ó, a gente pode te oferecer aqui, a gente vai te cobrar um honorário a mais para te oferecer um serviço de planejamento tributário. Vamos fazer aqui uma demonstração para ti e verificar se hoje, no regime que tu tá, é o melhor para ti. Vamos pegar aí os balancetes, pegar a folha de pagamento, fazer um acompanhamento aqui dos últimos 3 meses e a gente vai te passar um relatório. Isso é um produto que tu pode agregar no teu escritório, inclusive, né? Para oferecer isso pro teu cliente. Falar, ó, vamos fazer um planejamento aqui, entender se realmente tu está no simples hoje, mas será que não seria melhor tu estar no presumido, no real? Sei lá. Dá uma alternativa para o cara também, para o cliente, para que ele entenda assim, pô, o cara não está só pensando em fazer conformidade, ele está antenado com as minhas operações também, ele está procurando mecanismos para que eu consiga, de uma certa forma, tirar o impacto tributário do meu negócio, que é o que o empresário procura, né?
Além de ter a contabilidade ali, o compliance, as entregas, mas ele quer também uma consultoria. É claro que para que ele tenha uma consultoria também, ele tem que estar disposto também a pagar um honorário, um serviço melhor do que ele pagaria para um cara que só faz obrigações. Então, existe o meio termo. Então, você precisa ser valorizado, mas você tem que mostrar valor no teu serviço. Tem muito contador, não, eu queria ser mais valorizado, mas tu entrega o que de valor para o cara? Qual o valor que tu entrega no teu serviço? Né? Então, tem que ter essa via de mão dupla, tá? Então, habilidades, né, que nós julgamos aí que sejam importantes para um analista fiscal, para uma pessoa que trabalha no departamento fiscal e que quer trabalhar com ICMS ou com qualquer outro tributo, né? Hoje a gente está falando um apanhado, mas depois a gente vai entrar muito mais no ICMS, tá? Então, você precisa ter o conhecimento em contabilidade, né? O resultado final é sempre na contabilidade, então você precisa não ser especialista no setor contábil, mas entender de contabilidade. Você precisa entender um pouco do setor contábil, né? Você precisa ter um conhecimento em análise da legislação tributária, né? Ler, interpretar, informar. Conhecimento em sistemas, né? Que é a questão do TI que a gente fala. Então a gente fala que o contador ele é um profissional muito completo, né? Conhecimentos ali no ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, que são os impostos que, de uma certa forma, alguns desses estão dentro da composição, né, da base para cálculo do ICMS. Então você precisa entender desses tributos, entender desses impostos, tá? Conhecimento das obrigações acessórias, conhecimento no business, né, no negócio da empresa, no negócio do teu cliente, o que que teu cliente está atuando, como que ele está atuando, para tu conseguir prestar um serviço para ele realmente de valor, né? Você precisa ter essa noção de revisar tudo, né? Que são métodos de auditoria, né, para você fazer uma entrega correta, você criar mecanismos onde você evite e mitigue aquilo que a gente falou, que são os erros no momento do envio das obrigações. Você precisa ter uma excelente comunicação verbal, uma escrita, credibilidade, você precisa saber conversar com o cliente, levar essas informações de forma fácil, sem muitos termos técnicos, porque o cliente, ele, de uma certa forma, é leigo em algumas coisas e ele não vai entender muitos termos técnicos, né? Então você precisa ser um multiplicador, né? Postura, equipe, conhecimento, né? Você precisa, se você tem uma equipe, você precisa que a equipe esteja antenada contigo, com a mesma visão, com a mesma mentalidade, com a mesma intensidade, para que as coisas possam fluir melhor. Ah, André, mas são muitas coisas, né? Pois é, mas é o que se tem, é o que a gente mapeia, o que a gente consegue trazer pensando no futuro próximo, porque, por exemplo, a gente falou aqui de sistemas. Hoje o sistema ele faz tudo, mas ele não analisa muitas vezes. Então você precisa analisar, você precisa entregar o parecer final. Porque, na verdade, no final, a tomada de decisão vai ser sempre do contador, do administrador, do sócio da empresa, dos diretores. Não vai ser do sistema de informação, mas você precisa dar o teu parecer. Ó, pode fazer que vai dar certo. Né? Pode fazer que a gente vai ter um benefício aqui, pode fazer que a gente vai conseguir uma redução aqui. Então, a tua capacidade de dar o parecer que vai ser importante no final das contas, né? Então, aqui, antes de qualquer ação ou medida, né, partilhe, discuta o tema sobre aquilo ali, né, com a tua equipe, com a galera, com o pessoal do teu escritório, com o empresário, né, analise os impactos, necessidade de alterações. Toda alteração implica em análise de outras obrigações, portanto, verifique o impacto das obrigações acessórias, né? Ah, vai mudar de regime? Beleza, mas só que já prepara o cara para o ambiente dele, porque o ambiente dele vai mudar. Então, depois que ele sai de um simples, por exemplo, vai para um presumido, para um real, totalmente diferente ali a forma que a empresa vai ser conduzida, né? Então você precisa comunicar todas as áreas envolvidas, né? Contábil, financeiro, sistema, e jamais deixe de relatar ou tratar um gap de contingência, né? As consequências podem ser piores. Então, sempre tem que haver essa integração nas pessoas que estão trabalhando diretamente nos setores importantes ali, que é contábil, financeiro, sistema, parte de faturamento, todo mundo tem que estar alinhado, porque uma mudança ela impacta tudo. Então, essa conduta, né, de gerenciamento que a gente está colocando aqui, ela é importante, tá? Então a gente traz aqui, ó, um alerta, né? A sonegação fiscal acontece quando uma pessoa física ou jurídica deixa de pagar seus tributos devidos. É regulamentada pela Lei 4.729, de 14 de julho de 65. Constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir
total ou parcialmente informações que devem ser produzidas a agente das pessoas jurídicas de direito público interno com a intenção de eximir-se total ou parcialmente do pagamento do tributo, taxas ou qualquer adicionais devidos por lei. E hoje a gente sabe que sonegação fiscal é crime, né, pessoal? Então dá até cadeia mesmo aí, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando você dá aquela orientação para o cliente. Não, não, pode tirar meia nota, não, pode fazer sem nota mesmo, não precisa, tipo, fatura 100, emite só 50 de nota. Muito cuidado, tá? Tira, como a gente fala, tira a tua responsabilidade daquilo ali, tá? Se o cliente não quiser fazer ok, dá um papelzinho para ele assinar que ele está ciente, que tu deu a orientação para ele, mas não caia na armadilha de querer agradar o teu cliente, fazer tudo o que ele quer, porque lá na frente vai estourar a bomba em ti, tá? Estou falando aqui diretamente para os contadores, tá? Então a gente precisa aqui, né? A pena para o crime é de detenção de 6 a 2 anos, né? E multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Né? Então a gente tem aqui, ó, inserir elementos inexatos, alterar faturas, qualquer documentos, né, que são as falsificações, fornecer ou emitir documentos, né, para alterar despesas, majorando o objetivo de obter dedução de tributos. Então é uma série de coisas que estão aí na legislação, se você quiser dar uma lida mais a fundo. Lei 4.729, de 14 de julho de 65, artigo 1º, tá? É... Então é isso. Com os novos sistemas de controles fiscais, o Brasil já possui o menor índice de sonegação empresarial da América Latina. Em 3 anos, esse índice estará na média dos países desenvolvidos, aponta o levantamento do IBPT. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre conceitos legislativos do ICMS. O que que você vai aprender nessa próxima aula aí, tá? Os princípios constitucionais tributários e conceito legislativo do ICMS, para que a gente possa preparar nossa base, para que a gente vá diretamente ali depois para uma aula mais prática sobre o ICMS, tá bom? Então a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa teu like. A gente vai aí por alguns dias tratando sobre esse tema que é tão importante na área fiscal, principalmente aí, você que é da área fiscal deve estar amando aqui, então já deixa teu curtir, teu joinha, deixa teus comentários e compartilha muito com a galera, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.